Fala, gente boa! Tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui. Muito obrigado por você ter clicado agora nesse vídeo. Gentilmente, eu peço a você para ir comigo até o final. Eu queria comentar algo importante com você. Eu tenho certeza que esse vídeo vai fazer você crescer em conhecimento. Olha, já na introdução, eu peço você para deixar o seu joinha, se inscrever e tocar o sininho. Eu conto com o seu apoio agora, a sua interação nesses 3 segundinhos que eu paro agora para você deixar o seu joinha, se inscrever e tocar o sininho. Essa interação é muito importante. Falar 3 segundinhos, eu conto com o seu apoio. Obrigado. Pessoal, não é de hoje que eu falo sobre a religião mundial, essa religião mundial sem alma, que o arcebispo Vigano chegou a denunciar, o arcebispo católico Vigano, que denuncia muito o Papa Francisco, o pessoal da Nova Ordem e essa elite, né, maçônica, Illuminati, etc., que age junto com a Cúria lá no Vaticano, né? Enfim. O bispo Vigano falou dessa força que cria meio que uma sociedade, uma nova sociedade oculta, movendo-se, construindo um mundo tirânico controlado por poucos e tem um braço religioso. Esse braço religioso é uma religião sem alma, que é uma religião global, que a principal característica é o ser humano no centro, não Deus no centro de tudo, mas o ser humano. Falo com vocês com uma certa frequência, inclusive citando os acordos de Abraão, aqueles acordos de paz entre Israel, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão, Marrocos, que continua a pleno vapor, né? E que em determinado momento, este ano, na semana retrasada, um ex-embaixador de Israel nos Estados Unidos disse que está contando os dias para sair das sombras aquele que pode fazer um grande acordo, o maior acordo de paz da história no Oriente Médio e no mundo. Está falando do anticristo. Mas falando da cúpula dos acordos de Abraão, né? O cabeça ali, o Jared Kushner, o ex-presidente Donald Trump e uma cúpula de israelenses, etc. E também de árabes, né? O pessoal do Golfo ali. Então, quando essas informações vêm de uma religião global, né, uma plataforma para o falso profeta, que é aquele que vai dialogar para a paz mundial, a convergência da fé mundial, né, criando essa plataforma para o anticristo, é a figura do falso profeta, o sistema já está há muito tempo operante no mundo, principalmente ganhou forma a partir do século III, com o imperador Constantino, e ali foi um prenúncio de Deus como vai acontecer no fim dos tempos, né? Bom, então, como eu estava falando, ali no século III, Constantino, né, é meio que o criador, nos permitindo ter um vislumbre, olhando para a história, do que vai acontecer na fusão, né, religião e política. O imperador, usando de todas as matizes religiosas, de todos os deuses, de todas as divindades, para expandir o poder do império. Ali o sincretismo, a prostituição cultural religiosa tomou conta da igreja. A igreja, por conveniência, se fundiu ao império. Uma estratégia muito clara de Constantino no século III. Então, vocês viram todo o paganismo, todo o sincretismo agregando ao Estado por pura estratégia de dominação, estratégia política, né, do império. Então, o que nós vamos ver no fim dos tempos é justamente essa religião crescer, mas com uma fusão política. No caso aí, a política é um regime totalitário, um regime de controle, um regime absoluto, um regime nas mãos do anticristo, regendo o mundo com bastões do politicamente correto, do novo normal, né, do mundo completamente digitalizado, de uma fé completamente humanista. Humanista, o ser humano no centro. Por isso que eu falo para vocês que a teologia da prosperidade é uma teologia demoníaca, assim como a teologia da libertação, a teologia da missão integral, e aí nós estamos evoluindo para um outro cristianismo, que é o cristianismo pop e a teologia queer. Nós estamos falando de uma evolução dentro desse politicamente correto, desse mundo mimizento dentro da igreja. Bom, quando o atual presidente dos Estados Unidos, ele tomou posse, foi um evento assustador do ponto de vista cristão. Ele que se auto-intitula um cristão, alega ser um cristão, né, mas é a favor, por exemplo, da agenda de Moloque, da retirada dos pequenos, é um financiador dessa agenda, assim como é um financiador, né, e um cara que está por trás das guerras, né, a guerra do Iraque, por aí vai, né, ele, o Obama, então estão por trás dessas guerras. Então eles defendem a vida, mas estão aí contribuindo para essa agenda de Moloque, eliminando 50 milhões de pequenos todos os anos. Mais de 50 milhões todos os anos. É uma indústria, é o comércio do sangue. Se você um dia fizer um exercício aqui, eu já coloquei com o pessoal lá no Geopolítica Premium, tá? Peraí, já continuo nesse comentário. Falando sobre Geopolítica Premium, eu tenho uma comunidade privada que eu trato assuntos mais hard, mais pesados,
que não podem ser tratados por causa das diretrizes das comunidades abertas, né, aqui. Mas eu tenho essa comunidade, é minha, a plataforma é minha, e o link está aqui embaixo, é o Política Premium, convido você a ir para lá, se inscrever, aproveitar a condição especial para vocês, tá bom? E eu falei sobre isso, e aconselho vocês, então, voltando, a pesquisarem sobre a indústria de sangue. O Brasil é campeão mundial na venda de sangue, exportação de sangue para as grandes farmacêuticas. O sangue do brasileiro é muito valorizado. E quem me contou isso foi uma fonte segura que trabalha num setor muito importante de uma grande corporação internacional que atua no Brasil, né, sobre comércio de sangue. Convido vocês a pesquisarem. Não é só a questão do sangue, mas também órgãos, etc. Bom, gente, nem falei de adenocrome, né? Mas vale a pena vocês fazerem essa pesquisa. Se tiver estômago, se não tiver estômago, me assista aqui que volta e meia eu vou deixando uma coisa ou outra e tal. E tem também os vídeos lá do Geopolítica Premium para você que está inscrito lá. Bom, é o seguinte, só para você então entender de fato o que nós estamos falando aqui. O presidente dos Estados Unidos, que sustenta essa agenda, né? A agenda de Moloch, a agenda do arco-íris, né? Que coloca pessoas em cargos importantes, cargos de chefia, cargo de né, agência nuclear, cargo de segurança, né? E são pessoas que não transmitem muita segurança. Mas, enfim, só você entender. Na posse do presidente dos Estados Unidos, ele chamou um pastor evangélico, um pastor cristão, né, dos Estados Unidos, de uma igreja relevante para a família, e de posse de um exemplar da Bíblia muito antiga, Bíblia, ou sei lá o que era aquilo, ele colocou a mão, e quando ele está fazendo o juramento, o pastor subiu para fazer uma oração. Resgate esse fato aqui comigo. Esse pastor fazendo essa oração, ele fez uma oração, e ele concluiu a oração não do modo tradicional, como é nos ensinado pelos pais da igreja, né? A literatura dos pais, como é chamado dos pais da igreja, os primeiros teólogos, né, como é convencionado, a tudo que pedires ao Pai em meu nome, lhe será concedido, as palavras de Yeshua. Então, o próprio Senhor Jesus nos disse que nós deveremos pedir ao Pai em seu nome. Então, qualquer cristão no mundo termina as suas orações, não é em nome de Maria, em nome de Fátima, de José, de Abraão, de Joaquim, etc. Termina as suas orações in the Jesus name. Em o nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Porque esta é uma ordenança do próprio Jesus, do próprio Filho de Deus. Então, peça ao Pai em meu nome e lhe será concedido. Então, a ordenança é pedir em nome do Pai. Quando esse pastor, na posse do presidente da maior potência mundial, a maior nação cristã democrática do mundo, ele vai fazer essa oração na posse, um exemplo para o mundo, ele diz assim, em nome da nossa forte fé coletiva, amém. Não é em nome de Jesus, porque o nome de Jesus, segundo a Universidade de Brighton, é ofensivo, é cristocêntrico. Então, em nome da nossa forte fé coletiva, porque é teologia humanista. Entenda? É colocar o homem no centro e tirar Deus das discussões, tirar Deus dos símbolos, né, da estrutura da civilização, tirar Deus do pensamento, da alma do indivíduo. Então, por isso que eles usam socialismo, por isso que usam regimes totalitários, por isso que avançam com agendas distópicas de controle social, por isso que fizeram o dragão do Oriente, porque o Estado é adorado, o líder é adorado, e não Deus. Não essa visão de algo transcendente que está acima dos homens. E agora o presidente dos Estados Unidos recebeu uma outra pancada de uma crítica, eu concluo o vídeo, você ficou comigo até o final nessa explanação aqui, obrigado. Ele disse o seguinte, olha, no seu discurso de Natal, eu já fiz todas as observações possíveis em vários vídeos aqui sobre o simbolismo do Natal, sobre o paganismo do Natal, sobre Tammuz, enfim, o solstício de inverno, sobre tudo isso, e não vou comentar agora, eu quero só destacar para você a importância que é o símbolo Natal, que ele representa. E no seu pronunciamento de Natal, o presidente dos Estados Unidos, ele não citou o nome de Jesus. Ele falou o seguinte no seu pronunciamento de Natal, ele falou sobre o hindu, ele falou sobre muçulmanos, assim como a abertura do serviço legislativo dos Estados Unidos. Por que eu estou falando dos Estados Unidos, gente? Não estou falando aqui da proibição da Bíblia, a proibição do Pai Nosso aqui no Brasil, como já falei 2 vezes, Paraná e São Paulo, Ministério Público de uma cidade aqui do interior de São Paulo. E também no Paraná, proibindo a oração do Pai Nosso nas escolas para as crianças, porque fere a laicidade do Estado, blá, 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 mas bota fanqueira como pensador, bota ideologia de gênero, bota todas essas porcalhadas lá na escola, porque isso vale. Bota comunismo, né, os líderes comunistas como grandes líderes, etc., da humanidade, o regime inumano, genocida, mas está tudo bem. O problema do mundo é o Pai Nosso. Então, por que eu estou falando dos Estados Unidos? Porque é a maior nação democrática da história.
e cristã, vamos colocar assim, fundada, os pais fundadores dos Estados Unidos fugiram da Contra-Reforma. Então, você vê, gente, é claro que é uma nação construída por maçonaria, Illuminati, etc., mas vocês viram que os símbolos são cristãos, feriados cristãos, e servem de jurisprudência para o mundo, vamos colocar assim. Mas olha só, no discurso dele de Natal, o icônico discurso de Natal, olha o que ele fez. Ele disse que assim como na abertura do serviço legislativo da House, né, a líder da House era a Nancy Pelosi, na época, e quando abriu-se o serviço legislativo dos deputados, um deputado assumiu a tribuna e ele fez uma oração a um deus hindu. Ué, não é uma nação cristã? Não é uma nação cristã? E o cara começa o serviço legislativo citando uma oração hindu. Bom, falou de Brahma, se eu não me engano. Bom, mas olha só, vamos lá. O Biden, ele decide fazer o seu pronunciamento e ele diz as seguintes palavras. De acordo com o pensamento dos cristãos, o menino que é filho de Deus. Melhor, aspas. Que para os cristãos, o menino que nasceu é o filho de Deus. Fecha aspas. Ou seja, para os cristãos, para mim não, para essa nação não. Isso só é verdade na cabeça dos cristãos, porque para muitos outros, inclusive para mim, não é verdade. Ou seja, o menino que nasceu não é filho de Deus. Jesus não é filho de Deus. Depois ele fala dos muçulmanos, ele fala dos hindus, ele fala de outras religiões, né, que veem essa data com um momento de reunião familiar, de felicidade, de amor, de harmonia e etc. É o mesmo discurso da religião mundial, do anticristo, que se fortalece diante dos nossos olhos, inclusive com o apoio do Pontífice Máximos. Sabe de quem eu estou falando? Né? Do Papa globalista. Então, essa religião mundial, ela cresce diante dos nossos olhos. E como nos contrapomos a ela? Sendo cristocêntrico. Preservando o símbolo cristão, preservando os valores do Ocidente, preservando uma fé genuinamente cristocêntrica. É aí que lutamos contra isso, pregando, falando o nome de Jesus, estampando o nome de Jesus, e eles odeiam isso. Senhoras e senhores, eu vou parar por aqui, eu poderia comentar muitas outras coisas, mas decido parar por aqui para esse vídeo não ficar demasiadamente longo. Se gostaram, por favor, não deixem de comentar. Um abraço em vocês. Tchau, tchau.